Rodrigo, na paz, tranquilo? Bom, Estamos aqui para bem. gravar a nossa segunda aula, né? Sobre o curso Os Reis de Israel. E eu queria dizer, né, às pessoas que, como a gente está trabalhando cada aula um rei, então nós vamos ter uma variação de tempo aí nas aulas, né? Nós vamos ter aula, por exemplo, o rei Abimeleque, nós tivemos uma aula de 28 minutos e 30 segundos. Talvez agora a gente tenha uma aula aí de um tempo maior ou tempo menor. Então, nós decidimos fazer por rei, que eu acho que você organiza o estudo, né, da pessoa, né? Você foca rei por rei. Então, cada aula vai ter uma variação de tempo diferente uma da outra aí. Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar aí do Reino Unido de Israel e Judá. Rodrigo quer fazer uma introdução aí sobre o Reino Unido? Essa etapa é dos Reinos Unidos. Por quê? Quando nós chegarmos para estudar Jeroboão e Roboão, nós vamos ver que o reino se divide. Aí, para ficar bem didático, eu e o Marcos fizemos da seguinte forma. Quando chegarmos em Roboão e Jeroboão, nós vamos seguir pela casa de Judá, ou seja, a casa de Davi, ou também conhecido como Reino do Sul, até o último rei do período babilônico ali, que deu Zedequias. Depois a gente volta no Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, ou Efraim, Jeroboão era um efraíta, e vamos até o último rei ali do período babilônico, que é o rei Oséias. E depois nós vamos lá também no período pós-babilônico, falar um pouco sobre o governante Zorobabel, e por fim também sobre a dinastia herodiana. Ok. Então, agora nós vamos falar sobre o rei Saul, né? Que é o nosso segundo rei aí, né? Vamos lá então, Rodrigo? Então vamos. Então vamos agora, nós vamos trabalhar com, né, o primeiro rei aí do Reino Unido, né? Que foi o rei que o povo pediu, né, para Deus, né? O povo queria um Deus, né? Queria um rei, né? Então Deus atendeu o povo aí. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. 1 Samuel 10, 1. Na própria unção de Saul, já temos a profecia embutida no vaso. Porque, como nós vamos ver, Davi, quando foi ser ungido, foi usado um chifre, colocou o azeite no chifre. Mas Saul colocou o azeite no vaso. O chifre é símbolo de força, símbolo de rei. O vaso é símbolo de frágil. O vaso era feito de barro. Então, o que aconteceu? Se você pegar um jarro de barro e jogar no chão, ele quebra. Mas um chifre, não. Então, já na unção de Saul, já está profetizado que o reino dele seria espiritualmente frágil e fisicamente também frágil. Então, veja a sabedoria de Deus. Deus guiou o profeta Samuel para que ele usasse não um chifre, mas um vaso para pôr o azeite. Então, ali já está o simbolismo de que o reino dele, já profetizado, que o reino dele seria frágil. E aí nós vemos a onisciência de Deus. E no decorrer desse estudo sobre esse rei, lembrando que é um resumo, gente, é um resumo, se for falar de tudo detalhadamente, a gente dedicar todo esse curso só para falar de Saul. Mas, enfim, nós vamos ver que, de fato, essa profecia de que o reino dele seria frágil como um jarro de barro, realmente se cumpriu. Já o de Davi, nós vamos ver que foi ungido com um chifre. É importante entender esses detalhes. Por quê? Porque, de fato, a simbologia é muito usada na Bíblia. E aí, recomendando o livro, né, Marcos? De Rodrigo Miguel Vilas Boas do Carmo, Simbologia Bíblica. Sim. Então, aqui, né, nós temos uma ilustração, né? Samuel. Pode ver que ele está com um vasinho de barro na mão. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 1 Samuel 16, 13. Olha bem, quando ele foi ungir Davi, eu coloquei aí para vocês verem a ligação. O que Samuel usou?
O mesmo profeta, mas usou um chifre, não um vaso. Samuel entendia muito bem aquela simbologia. Quando o Espírito Santo guiou o profeta Samuel para usar um vaso para Saul, mas um chifre para Davi, ele sabia que o reino de Saul seria frágil, mas o de Davi seria forte. Rodrigo, uma coisa interessante, né? Eu estava lendo sobre quando Deus vai eleger Saul como rei, né? Que Deus trabalha no coração dele, né? Então Deus modifica o coração de Saul, né? Então, Exatamente. Deus, Exatamente. Nós vamos ver se é isso mesmo. Deus já prepara ele para o cargo que ele ocupar, para a função de rei, de governante, né? Então Deus já prepara o seu interior, né? Exatamente. E qual é o significado, né, do nome Saul no hebraico? Desejado, né? Você vê o que significado do bonito, né? Pena que Saul não cumpriu o significado do seu nome, né? Porque Saul não tinha nada de desejado. Mas isso demonstra o desejo do povo, né? Porque Deus falou para Samuel: vai lá, Samuel, avisa que esse rei vai pegar os seus melhores filhos para ser soldado, as melhores filhas para ser concubina, que vai tomar as vinhas de você. O povo: não, queremos um rei para ser como as outras nações. Até hoje, na Constituição de Israel, o que está lá na Carta Magna de Israel, de 1948, quando Israel voltou a ser uma nação? 4 horas da tarde, horário de Tel Aviv, de 1948, para que sejamos como todas as nações. Eles ainda querem ser como as outras nações. Então, ele foi desejado pelo povo. Mas isso não foi a vontade de El Shaddai, foi a permissão. Veja bem, Deus deixa bem claro para o profeta Samuel: vai lá, explica para o povo que esse rei vai pegar os seus filhos para ser soldado, suas filhas para ser concubina, vai tomar sozinha. Mas se o povo insistir, eu vou permitir. Não era a vontade dele. O povo: não queremos um rei. Deus chamou Samuel de novo e falou: Samuel, não se entristece, porque eles não rejeitaram você, Samuel. Eles rejeitaram a mim para não reinar sobre ele. Ou seja, eles rejeitaram o rei dos reis e Senhor, Adonai dos Adonai. Então, é justamente isso. Ele foi desejado pelo povo, mas não por Deus. Eu falo assim, é a questão de tomar decisões, né? A gente sabe o poder de Deus, sabe tudo, e muitas vezes a gente toma a decisão no plano horizontal, né? No plano humano, né? Então parece que para eles tinha que ter alguém visível, né? Para gerar confiança, segurança, né? Exatamente. É pessoas que creem apenas na teoria da palavra de Deus, mas não na prática. Porque quem crê na prática da palavra de Deus, sempre que vai tomar uma decisão, toma baseado nela. Vai escolher um governante, tem que ser um governante temente a Deus. Como está lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 diante. O que está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 diante? Olha o que está escrito, que para mim escolher um governante, primeiramente, ele deve ter uma cópia da lei de Deus e andar com ela. Ou seja, não quer dizer que para mim votar numa pessoa tem que andar com a Bíblia 24 horas debaixo do braço, mas andar com ela no coração, na sua boca. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo. Não, é uma pergunta, né? Será que ele fez o que era reto aos olhos do Altíssimo? É que a nossa imagem que cobriu aqui a pergunta. Isso. Fez o que era reto aos olhos do Altíssimo? Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. 1 Samuel 15, 27 e 28. Que palavra forte, né, Marcos? Forte. Deus tirou de você, Saul, o reino, e deu para outro que é melhor do que você. Olha bem isso aqui. Quando a gente tem um ministério com Deus, na igreja, e a gente relaxa nesse ministério, a gente abandona esse ministério, ele tira de nós e dá para alguém que é melhor que nós. Olha bem, Saul tinha um ministério, ser rei de Israel, o povo de Deus. Mas ele amava o poder. Ele ficou ganancioso, como Abimeleque. E o que Deus fez? Eu tiro de você e coloco alguém melhor. Isso acontece nas igrejas.
Pessoas que abandonam o ministério dele, que relaxam no ministério dele, que não levam o ministério dele a sério, que não leva o reino de Deus, o povo de Deus a sério, Deus tira ele daquele ministério e põe alguém melhor. Olha o que ele disse, eu vou te tirar e vou colocar alguém melhor. Essa semana a gente estava fazendo reunião para definir nossos ministérios, a linha de trabalho para esse ano, então eu fiquei me perguntando, né? Se nós estamos frutificando para o reino de Deus, né? Se o nosso trabalho está realmente gerando frutos, né? Se nós estamos alcançando pessoas, se nós estamos cuidando de pessoas, se nós estamos levando pessoas para Jesus. Então, é uma preocupação, porque senão a gente faz tanta coisa e no final dá a impressão que é para nós mesmos, né? Não para Deus, né? E assim, Marcos, é muito triste, né? Quando Deus confia um ministério para uma pessoa e essa pessoa relaxa, abandona esse ministério. É muito triste. É por isso que é uma decisão forte, né? Ah, eu vou assumir esse ministério. É uma decisão que tem que ser bem pensada, né? Então, eu acho que tem que ser bem pensada. E aqui o povo não pensou bem, né? Porque Samuel alertou eles, né? De tantas coisas que eles iriam ter que modificar em suas vidas, né? Com o reinado de Saul. E mesmo assim o povo não quis nem ouvir, né? Falou, não, nós queremos um rei, né? É a confiança humana no homem, né? Exatamente. Nós temos uma imagem, né? Aí o Mostrando homem. aí. É claro que não é a foto de Saul mesmo, né, gente? É só um exemplo. Não é? Eu não consegui a foto dele, mano. E essa foto aí ele tá com cara de preocupado, hein? Ele tinha muito que se preocupar, porque ele era possesso por um anjo caído. Quais os pontos positivos e negativos? Então, positivo. Começou bem. Aí nós temos que ter uma ideia. Ó. Saul começou recebendo o Espírito Santo de Deus, profetizando no meio dos profetas. Ele começou o ministério bem. No início, ele era humilde. Ele foi chamado. Ele queria fazer algo. Veja bem, Saul tinha boa intenção. E o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus colocou o Espírito Santo primeiro dentro dele. Deus nomeou ele rei de Israel. E Deus tocou no coração do povo para apoiá-lo. Ou seja, Deus deu todas as ferramentas. Saul, não é minha vontade, mas já que o povo pediu, é minha permissão. Já que é minha permissão, Deus deu o Espírito Santo para Saul, entrou nele, ele profetizou, tocou no coração do povo para segui-lo, e tudo estava ali. Ou seja, tudo que era necessário, tudo que Saul precisava para fazer um bom reinado, foi dado por Deus. Se ele jogou isso fora, a culpa é dele. E isso se aplica hoje. Deus hoje levanta igrejas boas, né? Como nossa igreja, né? Os batistas, igreja boa. Deus dá a palavra de Deus, né? Na nossa mão. Deus coloca irmãos na nossa vida, como você mesmo, né? Um grande amigo meu se levantou aí para me ajudar, para nós dois dar esses cursos juntos. E aí a pessoa joga isso fora. Tem pessoa que é assim. Eu falo que tem pessoa que é assim, ó. A vida dele está certinho. Ele está num empreguinho bom, com a esposa, com os filhos, ele está na igreja, ele está andando no caminho de Deus. Aí ele fala assim, minha vida está muito boa, está muito certinho, eu vou estragar um pouco. Aí larga da esposa, briga, sai do emprego, faz dívida, abandona a igreja. Exatamente, Saul fez tudo isso. Ele estava com tudo na mão. Reino na mão dele, o Espírito Santo ali, Deus tocou no coração do povo para segui-lo. E o que ele fez? Minha vida está muito organizada. Eu vou estragar um pouquinho. Como tem pessoas como Saul, né? Que a vida é organizadinha. Esse tempo atrás, um jovem que a gente evangelizou fez isso. Casadinho, certinho, com emprego. De repente, jogou tudo fora. Traiu a esposa, largou, abandonou a igreja, abandonou isso. Se arrebentou todo. Por quê? Porque fez como Saul. Todas as ferramentas estão ali, né? Deus abençoou a gente com uma boa esposa, esposas bravas, né, Marcos? Mas boas esposas, uma igreja boa, irmãos, né? Alguns irmãozinhos de mais trabalhosos, né? Uns irmãozinhos a gente quer abraçar, outros aqui a gente quer enforcar, mas no fim a gente ama todos. No fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo a gente ama todos. Bem no fundo. Mas, enfim,
Saul tinha tudo para fazer um bom ministério. E nós temos que lembrar disso. Se nós nos dispusermos a servir o Senhor, Ele nos dá todas as ferramentas para servir. Se a gente não está servindo bem a Deus, é porque a gente não quer, porque as ferramentas Ele coloca na mão. Olha, eu vou dar um testemunho aqui, meu, né? Eu estava orando há muito tempo, falou, Senhor, prepara uma pessoa para me ajudar, para dar os cursos. Eu tenho tanto desejo de ministrar mais cursos para poder me apoiar. Aí, ó, quanto tempo que a gente dá curso junto? Deus levantou você, ó, é uma resposta da oração. Isaías 53 fizemos junto, oração, curso sobre oração, ciência bíblica. Quantos cursos nós já ministramos junto? Então, se a pessoa dizer, olha, eu quero servir o Senhor, pode ter certeza, todas as ferramentas Deus coloca na mão, como fez com Saul. Mas Saul, podemos dizer dentro da linguagem popular, cuspiu no prato que comeu. Às vezes, Rodrigo, Deus, ele te dá algumas coisas e ele te dá o limite. Ele fala, olha, o seu limite está aí, eu já te dei uma casa, te dei um carro, te dei um emprego, você tem uma família, esse é o limite. Mantenha isso. E aí, quando a pessoa passa um tempo nisso, ela não entende que Deus falou, não, mantenha isso, é isso que você vai ter. Aí ela quer algo a mais. Aí ela quer vender aquela casa, construir uma casa maior, trocar aquele carro, ter um carro melhor, é onde ela começa a se perder. Então, ela não entendeu o limite que Deus deu para ela. Então, de repente, Deus coloca na sua conta 1 milhão, coloca na minha 100 mil. O meu limite é diferente do seu, aí eu tenho que aprender a viver com isso. Então, hoje eu vejo na prática aqui, a gente que acompanha muitas pessoas, as pessoas num sofrimento, mas quando você olha lá atrás, ela foi além do limite que Deus deu para ela. Ela já tinha tudo. Aí ela quis extrapolar o limite que Deus deu para ela. E aí ela se perdeu. E assim a gente vê com Saul, né? Ele extrapolou o limite que Deus deu para ele. E aí ele se perdeu. Exatamente. Foi exatamente isso. Né? Então vamos lá. Ponto negativo. É o que nós estamos dizendo aí, né? Rejeitou a palavra do Senhor. Ele rejeitou, né? O que Samuel falou para ele, né? Já que rejeitasse a palavra do Senhor, Deus também te rejeitou e deu o seu reino para alguém melhor que você. Nossa, que coisa forte Saul teve que ouvir da boca do profeta Samuel. Né? E é assim, dura, né? Quando a gente rejeita a palavra de Deus, Deus só tira. Só tira. Mas você tirou o olho da direção da cruz de Cristo, você se perde, né? Você começa a seguir o próprio entendimento, né? Mesmo. E aí nós vamos fazer o resumo, né? Sobre o rei Saul. É como o Rodrigo falou, nós estamos fazendo um estudo conciso, né? É um estudo, não é aprofundado, porque se ele for aprofundar mesmo, nós vamos aí gastar horas e horas, né? Falando do rei Saul. Mas é uma base, é uma referência que eu acredito que depois, quando vocês forem para a leitura bíblica, né, nos reis, em crônicas, vocês já vão ter uma referência daquilo que vocês vão estar lendo. Então, vamos lá para o nosso resumo. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou em transe no meio deles. 1 Samuel 10, 9 e 10. Olha bem, tudo Deus deu para ele. O Espírito Santo estava sobre Saul. Ele foi reconhecido entre os profetas. Ele próprio, o próprio Saul profetizou. E, de repente, todo o povo se admirou. Então, qual era a atitude que Saul devia ter tido? Nossa, Deus me tirou lá da minha tribo, me colocou aqui como rei de Israel. Eu vou ser grato. Eu vou trabalhar para a obra dele, eu vou cuidar do povo dele. Mas não, eu sou o rei. Ou seja, aquilo que deveria gerar humildade no coração de Saul, ele fez uma interpretação errada, permitiu que sua natureza adâmica o dominasse, o amor dele, que deveria estar em El Shaddai, em Deus,
foi transferido para o poder, e o amor que ele teve pelo poder o cegou e o levou à ruína. Esse é o diagnóstico correto. E muita gente segue esse espaço. Você pode ver na igreja, né? A pessoa às vezes recebe um carguinho lá, já se exalta. Tem pessoa lá que tá lá, você vê que é mais pelo cargo, né? Um títulozinho já se exalta. Esse dia, conversando com o senhor, ele disse que ele saiu, trocou de igreja, porque ele estava na igreja lá e ele queria que fosse nomeado pastor. E a igreja não quis nomear ele pastor, aí então ele trocou de igreja e foi para uma igreja que nomeou ele pastor. O que esse homem está procurando? Um título, né? Uma Agora, o evidência, amor uma dessa referência para pessoa. ele, né? Você acha que uma pessoa dessa está com o seu coração em Deus ou no poder? Ou não está com o A pessoa quer ser vista a todo custo, né? Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. 1 Samuel 14, 24. Ou seja, Samuel estava tão amante do poder que ele ficou cego espiritualmente. O amor pelo poder cega. Ele, bem no meio da batalha, ele decretou um jejum. Como é que o soldado vai lutar com fome? Olha o radicalismo religioso dele. Era momento de decretar um jejum. Depois, o próprio filho dele, nós não vamos entrar em muitos detalhes, desafiou ele, Jonatas, foi lá e comeu um pedaço de mel. E ele foi punir o filho dele falou: olha meus olhos como estão brilhando, eu estava morrendo de fome, no meio da batalha. Olha o fanatismo religioso dele. Marcos, que soldado vai conseguir lutar com fome, pressão baixa, imunidade baixa? Então, ele ficou tão doente pelo poder que ele começou a tomar decisões irracionais, sem nenhuma lógica. O que você faz, Marcos, quando tem uma grande batalha? Se alimenta bem. Imagina bem, um exército enorme para você vencer. Você vai falar para os seus soldados ficar sem comer? Enfraqueceu, né? Na verdade, ele já estava agindo na insensatez aí, né? Ele já não estava tendo mais a direção de Deus, né? E isso é um alerta, porque isso mostra o que para nós? Que quando a gente se afasta de Deus, se afasta, eu falo que é os três passos do comodismo espiritual. Os 3 passos para cair no comodismo espiritual primeiro, abandono o estudo da palavra de Deus. Primeiro passo. Segundo passo, abandono a vida de oração. E por terceiro passo, abandono a comunhão com os irmãos. Então, a pessoa toma esses 3 passos, cai no comodismo espiritual. E quando ele se afasta de Deus, automaticamente ele começa a tomar decisões espiritualmente insanas, erradas. E ele não percebe. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente procura, eu não estou falando num grau de perfeição, mas quando você está sempre lutando contra a natureza adâmica, todos nós temos pecado. O pré-requisito para ser salvo, para parar de pecar, quem é salvo? O que eu tenho que ver no irmão não é perfeição, mas é uma luta constante contra a natureza adâmica. E quando nós estamos nessa batalha, né, esse caminho, Deus nos dá discernimento para tomar as decisões. Saul se afastou de Deus. E o que ficou? Radicalismo religioso, decisões administrativamente erradas. Isso acontece na vida hoje das pessoas. Quantas vezes a pessoa está lá, estudando a Bíblia, uma vida de oração, comunhão na igreja? Ele se afasta, de repente ele começa a tomar decisões erradas na vida profissional dele, na vida conjugal dele, depois o casamento dele começa a desandar, ele não sabe mais como conduzir os filhos. É isso. Porque se afastou da fonte de sabedoria. E aí, né, Rodrigo? Hoje a gente encontra muitas pessoas em guerras em várias áreas da vida, né? Espiritual, financeira, relacional, tudo. E porque o erro dele foi se afastar de Deus. Então Deus deixa ele lutar sozinho suas guerras. E quando a gente luta sozinho as nossas guerras, a gente não tem ferramenta para vencer, para superar, né? Então a gente fica à mercê do acaso. Então a gente perde a referência que é Deus para nos dar a direção,
né? Exatamente. É como eu sempre falo, o lobo não tem medo da ovelha. Já viu o lobo ter medo da ovelha? O lobo teme o pastor. Se a ovelha está do lado do pastor, está protegido. Lobo não tem medo de ovelha. Pelo contrário, ele ama estar perto da ovelha. Lobo tem medo do pastor. Então, quando a pessoa ela se afasta de Deus, ela automaticamente ela está decidindo lutar suas lutas sozinhas, né? E ela não entende por que ela está levando tanta pancada, né? Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. 1 Samuel 18, 7 e 9. Olha o egoísmo de Saul. Saul já era rei. Ele tinha que ter dito assim, ó, ainda bem que no meu reino Deus tem levantado guerreiros como Davi. Não, ele não aceitava ninguém brilhar mais do que ele. Ele tinha que ser o melhor rei, mas ele também tinha que ser o melhor guerreiro. Se algum guerreiro fosse melhor que ele odiava. Olha bem, ele como rei, ele tinha que dizer, o senhor, muito obrigado por ter levantado um guerreiro igual Davi, que mata muito mais inimigos do que eu. Não, inveja. E a gente vê isso nas igrejas, Marcos. Infelizmente, pessoas que têm inveja do ministério do outro. Porque o outro canta, ele não canta, porque o outro prega, ele não é um ministério dele. A gente vê isso nas famílias, né? Principalmente entre irmãos. Um irmão se dá melhor economicamente, o outro já cai com inveja. Então, lamentavelmente, é isso. Saul ficou dominado pela inveja. E ele fez a interpretação errada. E a Bíblia diz que desse momento em diante, ele passou a ter inveja de Davi. E como é terrível, né, Marcos? Você conviver, seja no serviço, seja na sua família, seja na sua igreja, conviver com pessoas que têm inveja de você. É terrível. Davi teve que conviver com Saul, que morria de inveja dele. E Saul tinha que admirar Davi. Ele estava matando os inimigos de Saul. Saul tinha que admirar Davi. Veja bem, os inimigos de Saul não era Davi, eram os filisteus, mas ele começou a achar Davi como inimigo. E nós temos que entender isso como igreja. Os nossos inimigos é a natureza adâmica, o mundo corrompido, Satanás com seus xadrez, os inimigos estão lá fora. Mas a gente cria inimizade dentro da igreja. Família é a mesma coisa. Quantas famílias destruídas? Irmãos que não falam com o irmão, pai que não fala mais com o filho. Por quê? Porque não vê a necessidade da união e começa a identificar o outro, que deveria ser um aliado, que Deus colocou lá do lado para ser um aliado, como inimigo. Hoje, quantas igrejas têm divisões internas? Crentes no banco da igreja que um não conversa com o outro, um fala mal do outro, um tem inveja do ministério do outro. E aí isso daí vai gerando divisão, né? Por isso que a gente vê tantas divisões em igrejas hoje, né? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Né? Gálatas 5:26. Olha, Paulo escrevendo para a região Galáxia, lembra que Gálatas não é uma igreja, uma região que tinha várias igrejas. Ele teve que combater a inveja lá também, dizendo, pare de ter inveja no outro. Eu não sei o que esse livro foi parar aí, Marcos. Aí, simbologia bíblica, né? Aí um livro para aprofundar aí no conhecimento da Bíblia, né? Conhecer os símbolos bíblicos aí. Muito bom. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. 1 Samuel 16, 14, 15. Marcos, você viu? O que aconteceu com Abimeleque, que nós acabamos de estudar? Deus mandou um espírito maligno. Né? E agora com Saul. Olha, os dois reis, dois homens que reinou sobre Israel, tiveram espírito maligno. E é interessante notarmos aqui que para o espírito maligno entrar nele, o Espírito Santo teve que sair. Porque onde há luz, as trevas não prevalecem. E é por isso que uma pessoa hoje convertida, que reconheceu o lamentável,
estado de pecador errado diante de Deus, e confessou o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, ele não pode ser possesso. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo estará para sempre conosco. Na antiga aliança, o Espírito Santo entrava, como entrou em Sansão, rasgou o leão e depois saía. Mas Jesus disse que ele mandaria o Consolador que estaria para sempre conosco. Se o Espírito Santo sempre está dentro de nós, então não podemos receber um espírito maligno. Uma pessoa que foi selada com o Santo Espírito da promessa, o Rocha Kodesh, que tem certeza da salvação em Cristo, ele não pode ser possesso. Eu vejo igrejas aí, essas igrejas avivadas, que a pessoa é da igreja, afirma ser convertida e tem que ser exorcizada. Ué, mas então ela não era convertida, porque o Espírito do Santo teve que sair de Saul para o Espírito maligno entrar. Por quê? Por que uma pessoa convertida hoje não pode ser possessa? Porque quando o Espírito maligno bate na porta, quem recebe é o Espírito Santo. Ele está lá dentro, então não pode entrar. Agora, focando nisso, você vê o que aconteceu aqui. Ele se afastou do Senhor ao ponto de que o Senhor tirou a bênção dele. Tipo, olha, Deus falou, eu te dei meu Santo Espírito, eu toquei no coração das pessoas para gostar de você, eu te dei o reino. Você desfez? Você foi amar o poder ao invés de amar a mim? O que Deus fez? Tirou o Espírito Santo e disse para um anjo caído, entra, pode entrar, atormenta ele. Ou seja, olha a experiência desse homem. Ele teve dentro de si o Espírito Santo de Deus e depois teve um demônio dentro dele. Olha a diferença. O Saul, ungido rei, no meio dos profetas, com o Espírito Santo de Deus dentro de si, profetizando, e agora onde ele está? Com um coração podre, com inveja de Davi, com ódio, fazendo decretos de jejum, demonstrando fanatismo religioso, e agora possesso por um anjo caído. Olha a situação, Marcos. É um artigo no site da Chamada que chama Terminando Bem a Vida. Muito bom. Então a gente viu aí Abimeleque, nós estamos vendo Saul, que foram pessoas que não terminaram bem a vida. Então, quantas pessoas hoje que a gente conhece, que às vezes viveram uma vida até boa um certo período, um certo momento, e depois se perderam. E vão até a morte sem se reencontrar novamente, terminando mal a vida, né? Então, as pessoas, exatamente. Né? Terminar bem, né? Então, Saul e Abimeleque é um exemplo de pessoas que terminaram mal a vida, né? Mal. Tem até um livro do Vimal, muito bom também, chamado de Malas Prontas. Minha esposa leu agora, a gente lê junto uns livros de Malas Prontas, que ensina como, né, você encerrar a vida. Muito bom. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. 1 Samuel 16:1. Vamos entender a situação de Samuel. Samuel viu Saul naquela situação, decretando jejuns de forma fanática, sacrificou o cordeiro como sacerdote no lugar de Samuel, não esperou Samuel. Claro, gente, eu e o Marcos e o Denis estamos fazendo um resumo aqui, né? Vou entrar em todos os detalhes. Enfim, isso recebeu o espírito maligno dentro de si. Então, Samuel começou a pensar, e agora? E lembra, Samuel era um profeta, mas ele era humano. Como todo ser humano, ele tinha aflição, preocupação. E ele começou a ficar aflito. Então, Deus chega para ele e diz, calma, Samuel, não fica aflito, não fica triste. Eu rejeitei Saul. Só que eu já preparei na casa de Jessé um menino do qual você vai ungir, e ele será o rei bom. E isso foi como você pegasse uma tocha de fogo queimando e jogasse água, ou seja, acalmou aquela agonia que estava em Samuel. Então ele disse, então tudo bem, então Deus não vai deixar Israel sem um pastor? Não. Ele falou, calma, eu estou aqui para resolver. E isso é interessante mostrarmos o seguinte, não importa a aflição que está na nossa alma, a resposta sempre está em Deus. Busque Deus. Ele tem a resposta. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo.
Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. 1 Samuel 31, 4, 5. É importante entender que Saul se matou. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo de 11 ao verso 17, o Amalequita diz que matou Saul, mas ele mentiu. A Bíblia diz que Saul se matou. Isso está registrado claro e objetivamente no texto que lemos, 1 Samuel 31, e também podemos conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 3. Diz claro e objetivamente que Saul se matou. Então, vamos ver a trajetória, né? Aquele homem que foi ungido rei de Israel pelo grande profeta Samuel, profeta e juiz de Israel, que recebeu o Espírito Santo de Deus, Rocha Kodesh, que Deus abençoou e tocou no coração do povo para aceitá-lo como rei. Ele abandonou o Senhor, ele amou o poder, ele perdeu, foi tirado dele o Espírito Santo, foi tirado dele o reino, foi tirado dele a dignidade, foi tirado dele a sanidade e, por fim, ele se matou. Olha que fim trágico para alguém que recebeu tantas bênçãos, tantas oportunidades. E isso é muito sério, porque isso reflete na vida nossa também. O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá? Qual é o caminho que estamos traçando? Será que não estamos traçando o mesmo caminho de Saul? Temos que pensar nisso. Olha o fim amargo deste homem. Ele é um exemplo para nós olharmos e, olha, eu não posso ir por esse caminho. Ele perdeu tudo. Nós podemos dizer que ele foi do tudo, do nada. E é isso que acontece quando nós abandonamos o Senhor. Caímos no comodismo espiritual, abandonamos o estudo da palavra de Deus, abandonamos uma vida de oração, abandonamos a comunhão com os irmãos. E, no final das contas, ele poderia ter tido um fim lindo. Olha bem se ele serve o Senhor de coração. Davi casou com uma de suas filhas. Um descendente dele ia sentar no trono, mas ele foi maldoso. A filha de Saul também foi muito maldosa com Davi. Não vamos adentrar hoje nessa história. Mas Deus tinha preparado tudo de bênção para esse homem. E o que ele fez? Ele buscou o mal. E sabe, quando a gente abandona Deus, o que sobra é isso mesmo. É só tragédia. E, Rodrigo, eu falo que a morte dele aqui com a de Abimeleque tem várias semelhanças, né? Abimeleque não queria sofrer a vergonha de ter morrido por uma mulher. Aqui ele também não queria sofrer a vergonha de ter sido morrido por incircunciso, né? Só que o escudeiro de Abimeleque foi mais corajoso, né? Ele matou Abimeleque. Aqui o escudeiro já não quis matar, ele foi obrigado a se suicidar. Exatamente. Mas você vê, né? Os dois primeiros reis que nós estudamos aqui, né? É triste, né? É triste. Você vê o fim. Mas, o Rodrigo, eu vi uma matéria, não sei se você viu no Paraná, não sei se foi ontem, de uns homens que estavam discutindo uma terra, de quem era o dono, quem não era. O cara chegou na propriedade e todos estavam armados. E aí a mulher começou a filmar e eles começaram a discutir, o homem, a mulher e um senhor no carro, e mais uns 4 agricultores que estavam saindo, e eles discutindo, desceu, e aí um está armado e começaram a bater boca, aí um sacou da arma, deu um tiro. Resumo, eles deram uns 40 tiros, no fim, matou 4 pessoas, morreu o homem e a mulher, morreu mais 2. Então você vê a insanidade, a insensatez humana, né? Então, olha o fim trágico, né? E a gente vê isso hoje, né? No nosso dia a dia também, né? As pessoas tendo um fim trágico, né? E lembrando, né, que uma pessoa sai dessa vida sem a comunhão com Deus, sem a certeza da salvação em Cristo, ele vai encarar uma eternidade na condenação eterna. Mas são as escolhas, né? São as escolhas. Como diz Josué, né? Decida agora quem vai servir. Se o Deus de Israel ou, né, se os deuses. Verdade. No mundo de hoje nós temos o grande Deus do dinheiro, né? Tanta gente aí
servindo o Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus do egocentrismo, né, o Deus da estética, e esquecendo que essas coisas também são deuses, né? E quando Josué disse, escolha agora qual Deus servir, hoje nós temos muitos deuses que as pessoas servem, mas nenhum deles vale a pena. O poder, o dinheiro, o culto hoje ao próprio corpo, né? Hoje tem muita gente cultuando o próprio corpo. Então, nós temos que decidir e saber que a decisão que tomamos aqui pode ter consequências como a de Saul, né? Terríveis. Olha o fim desse homem, né? Olha o fim. Verdade. Deixamos aí a nossa segunda aula, né? Sobre o rei Saul. Acredito que essa aula também, como a de Abimeleque, vai trazer muita reflexão, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre o rei Davi. Ok, Rodrigo? Ok.